Olá, futuro advogado, seja muito bem-vindo ao canal Segunda Fase Sem Medo. Aqui você encontra dicas e orientações que te ajudarão na preparação para a segunda fase do exame de ordem em Direito do Trabalho. Tem interesse nesse assunto? Quer que o YouTube te recomende mais vídeos como este e não quer perder nenhum conteúdo? Se inscreva no canal. Eu sou Yara, advogada desde 2015, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje? Hoje vamos aprender a identificar qualquer peça na segunda fase em Direito do Trabalho. Para isso, vou trazer exemplos de enunciados que já foram cobrados pela banca. Não pretendo trazer de exemplos todas as peças processuais, porém, com o conteúdo de hoje, você vai conseguir identificar qualquer peça. Saber identificar a peça é de extrema importância, visto que se você errar, você zera e, consequentemente, não atinge a pontuação necessária para a sua aprovação. Contudo, isso não vai acontecer com você, pois agora eu vou te contar o segredo de como identificar a peça. Mas antes de entrar no conteúdo, quero passar algumas informações que eu acredito ser muito importante. Neste vídeo, eu não vou estruturar as peças com você. Isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Hoje vamos focar no aprender a identificar a peça. Combinado? Quero compartilhar com você o roteiro que eu acredito ser melhor para seguir na hora de realizar a prova. Papel e caneta na mão, vamos lá! No dia da prova, assim que você pegar o caderno, claro, isso após você conferir os seus dados, as páginas, enfim. Quando de fato você iniciar a prova, você pode seguir os seguintes passos. Você vai ler o enunciado e identificar a peça. Tenho certeza que hoje você vai sair daqui craque nisso. Depois você vai ler as questões, identificar as mais fáceis e respondê-las, tá? Independente de qual seja. Você vai responder o que você souber, que você achar que é mais fácil. Você vai voltar para a peça, fazer o rascunho. Isso é muito importante. Você tem que fazer o rascunho, tá bom? Recados dados, orientações passadas. Vamos ao tema de hoje? Então, para identificar a peça, você precisa responder a seguinte pergunta. Qual foi o último momento processual? Último ato processual? Mas se você está pensando, Yara, como eu vou saber que peça trabalhista cabe após cada momento, cada ato? Pausa esse vídeo, corre lá no vídeo segunda fase OAB linha do tempo, lá eu explico certinho o trâmite do processo trabalhista e assim você vai saber qual é a peça que cabe após cada ato, está certo? Depois você volta aqui para aprender a identificá-la, combinado? Primeiro exercício. Lembrando que os casos que apresentarei já foram cobrados pela banca, tá bom? Heitor Agulhas trabalhava na sociedade empresária Porcelanas Orientais Ltda. desde 26 de 10 de 2020, exercendo a função de vendedor na unidade localizada em Linhares, Espírito Santo, e recebendo em média valor equivalente a 1,5 salário mínimo por mês a título de comissão. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos. E visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. As prateleiras foram afixadas logo acima do balcão em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e, por isso, as prateleiras não foram fixadas adequadamente. No dia seguinte, a instalação mal feita, com o peso dos produtos nelas colocados, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça de Heitor, que estava logo abaixo fazendo um atendimento. Heitor desmaiou com o impacto, foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento e levou 50 pontos na cabeça, testa e face,
resultando em uma grande cicatriz que, segundo Heitor, passou a despertar a atenção das pessoas que reagiam negativamente ao vê-lo. Heitor teve um plano de saúde, que foi concedido pela sociedade empresária, cancelado após o dia do incidente e teve que usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores físicas, além de R$ 2.500 em sessões de terapias, pois ficou fragilizado psicologicamente depois do evento. Heitor ficou afastado em benefício previdenciário por acidente de trabalho, auxílio por incapacidade temporária acidentária, antigo auxílio doença acidentária, código B91. Teve alta médica após 3 meses e retornou à empresa com a capacidade laborativa preservada, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. Heitor procura você como advogado, querendo propor alguma medida para a defesa dos seus direitos, pois está desempregado, sem dinheiro para se manter e sentindo-se injustiçado porque ainda precisará de tratamento médico e suas reservas financeiras acabaram. Além dos documentos comprobatórios do atendimento hospitalar e gastos, Heitor exibe a CTPS devidamente assinada pela sociedade empresária e o extrato do FGTS, onde não constam depósitos nos 3 meses de afastamento pelo INSS. Como advogado de Heitor, elabore uma medida judicial em defesa dos interesses dele. Conseguiu identificar a peça? Se sim, viu como é simples? Se não, não se preocupe, eu vou te ajudar. Lembra que eu falei que para identificar a peça você precisa responder a pergunta: qual foi o momento processual ou o último ato processual? Você lembra disso? Então, no caso do enunciado, no caso acima, qual é a resposta? Qual foi o último momento processual ou qual foi o último ato processual? Responda que não teve nenhum momento que você acerta. Isso mesmo, não houve nenhum ato processual. Ainda não tem um processo em trâmite, não é mesmo? Tanto é que o enunciado mencionou que o empregado queria propor alguma medida judicial, ou seja, ainda não existe um processo. Se não existe processo, qual é a peça que dá início a um processo trabalhista? Isso mesmo, uma petição inicial de reclamação trabalhista. Ficou mais fácil? Ficou, não é mesmo? Outro ponto importante que você deve saber é que a grande maioria, no caso de uma petição inicial de reclamação trabalhista, o enunciado diz que quem te procura é o empregado ou ex-empregado da empresa, tá certo? Então vamos ao próximo exercício? Érica Grama Verde trabalhou para a Sociedade Empresária Auditoria Pentfino S.A. de 29 de 9 de 2011 a 7 de 1 de 2020, exercendo, desde a admissão, a função de gerente do setor de auditoria de médias empresas. Na condição de gerente, Érica comandava 25 auditores, designando suas atividades junto aos clientes do empregador, bem como fiscalizando e validando as auditorias por eles realizadas. Érica recebia salário mensal de R$ 20.000, acrescido de gratificação de função de R$ 10.000. Érica pediu demissão em 7 de 1 de 2020 e ajuizou a reclamação trabalhista em 30 de 1 de 2020, na qual postulou o pagamento de horas extras, alegando que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 8 às 20, com intervalo de 1 hora para a refeição, sendo que não marcava folha de ponto. Érica requereu o pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS, que não foi depositado na sua conta vinculada, conforme o extrato analítico do FGTS que juntou com a inicial. Ela afirmou ainda
que a empresa não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2018 e 2019, fazendo comprovação disso por meio do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, juntado com a petição inicial, no qual se constata que, nos anos citados, não houve recolhimento previdenciário, pelo que requereu que a empresa fosse condenada a regularizar a situação. Érica explicou e comprovou com os contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requereu a integração do valor desses prêmios à remuneração, com reflexo nas demais verbas salariais e rescisórias, inclusive FGTS, e pagamento das diferenças daí decorrentes. Érica informou que, desde o início do seu contrato, realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, outra gerente do setor de auditoria de médias empresas, admitida na Auditoria Pente Fino S.A. em 15 de 1 de 2009, já na função de gerente, mas que ganhava salário 10% superior ao da reclamante, conforme contra-cheques que foram juntados com a petição inicial e evidenciam o salário superior da modelo. Uma vez que as atividades de Érica eram desenvolvidas em prédios da sociedade empresária localizado ao lado de uma comunidade muito violenta, tendo a empregada ouvido diversas vezes disparos de arma de fogo e assistido da janela da sua sala de trabalho a várias operações policiais que combatiam o tráfico de drogas no local, requereu o pagamento de adicional de periculosidade. Por fim, Érica requereu o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Diante da situação, você, como advogado da sociedade empresária, deve elaborar a peça processual adequada à defesa dos interesses do seu cliente, sabendo que a demanda foi proposta perante a 200ª Vara do Trabalho de São Paulo sob o número 010110 50 5020200. E agora, conseguiu identificar a peça? Qual foi o último momento processual? Qual foi o último ato processual? Isso mesmo, foi a propositura da reclamação trabalhista pelo empregado. Tanto é que o enunciado menciona que a demanda foi proposta perante a tal Vara do Trabalho de São Paulo sob o número tal. Ou seja, já existe um processo ajuizado, e ele foi ajuizado contra a empresa que te procurou. Então, no caso do enunciado, a peça cabível é a contestação. A contestação é de fácil identificação, não é mesmo? Importante observar também quem será seu cliente, quem te procurou, que no caso da contestação, majoritariamente é o empregador ou o ex-empregado, ou o ex-empregador, né? Normalmente sociedade empresária. Em resumo, o contexto será: você será procurado pelo empregador, normalmente uma empresa ou um representante de uma empresa, para defendê-la em uma ação trabalhista já ajuizada por um empregado ou um ex-empregado. Vamos para mais um caso já cobrado pela banca. Em sentença prolatada pela 89ª Vara do Trabalho de Florianópolis, nos autos da reclamação trabalhista número 01011050/2021-5220089, movida por Benício Pérolas contra a transportadora Rapidinha LTDA, o pedido foi julgado procedente em partes nos seguintes termos. Não foi conhecida a prejudicial de prescrição parcial porque suscitada pela sociedade empresária em razões finais e não na contestação, ocorrendo, na ótica do magistrado, preclusão. Foi indeferida a anulação do pedido de demissão feito pelo ex-empregado em 10 de 2 de 2021, após 10 anos de trabalho, porque o autor não provou qualquer vício na sua manifestação de vontade. Foi deferido o pagamento de 1 hora extra diária, com adicional de 50%
pelo intervalo interjornada desrespeitado, pois o juiz se convenceu de que o autor trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição. Foi indeferido o pagamento do 13º salário de 2019, porque a empresa comprovou documentalmente nos autos a quitação regular deste direito. Foi deferida a reintegração do autor ao emprego, porque ele comprovou ser, à época, dirigente com mandato em vigor de uma associação desportiva criada pelos empregados das transportadoras Rapidinhas Ltda. Foi deferido o depósito da FGTS na conta vinculada para o período de 5 meses, no qual o autor ficou afastado pelo INSS em auxílio por incapacidade temporária previdenciária, antigo auxílio doença comum, código B31, período em que a empresa não recolheu o FGTS. Foi indeferido o período de férias de 2018 e 2019 em razão da grande quantidade de faltas injustificadas que o trabalhador teve no período aquisitivo, comprovada documentalmente nos autos. Foi deferida a integração da ajuda de custo à remuneração do autor, porque ela era paga mensalmente pela empresa, conforme se verificou dos contra-cheques que foram juntados aos autos. Foi deferida de julho de 2020 a fevereiro de 2021 a equiparação salarial do autor com o empregado Raul Flores Raras, que exercia a mesma função do reclamante e atuava na filial da empresa localizada em Goiás. Foi deferido o pagamento de insalubridade desde a sua supressão, que pese ter havido comprovadamente a reclassificação da atividade pelo órgão competente durante o contrato de trabalho, o juiz entendeu que havia direito adquirido porque o trabalhador já contava com essa verba em seu orçamento, além da ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. E foram deferidos honorários advocatícios em favor do advogado do reclamante na ordem de 30% sobre o valor da liquidação e de 15% em favor do advogado da empresa sobre os pedidos julgados improcedentes. Diante disso, como advogado da ré, redige a peça prático-profissional para a defesa dos interesses do seu cliente em juízo, ciente de que a ação foi ajuizada no dia 28 de 6 de 2021 e que na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. Você já sabe qual é a peça? Vamos lá. Qual é o último momento processual? Qual o último ato processual? Isso, foi a sentença prolatada, não é mesmo? Ou seja, já existe um processo no qual já foi apresentada a defesa, já passou pela audiência e instrução probatória, por fim, foi prolatada a sentença. Então, no caso do enunciado, a peça cabível é o recurso ordinário, isso mesmo. Mas, como que eu sei que não é embargos de declaração? Meu querido, é certo que da sentença cabe embargos. Porém, qual que é a intenção da banca? Reformar a sentença ou sanar o vício? Observe que a banca orienta que não havia vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. Então, como advogado da ré, você quer a reforma da sentença. Então, é recurso ordinário, certo? Pronto, você já sabe identificar as principais peças em direito de trabalho. São exatamente elas que o examinador adora cobrar na segunda fase. A sociedade empresária Ômega S.A., estabelecida em Campinas, dedica-se à construção civil. Ela contratou o empregado João da Silva em 5 de 1 de 2018 para exercer a função de pedreiro. Contudo, diante da necessidade de redução do seu quadro de pessoal, concedeu-lhe aviso prévio em 10 de 10 de 2018, na forma indenizada.
João ficou muito triste com a situação e ainda tentou apelar junto à direção da sociedade empresária para que não fosse dispensado, pois tinha esposa e 2 filhos menores para criar. Porém, não só motivado pela crise, mas também porque o trabalho de João não se mostrava de boa qualidade, a sociedade empresária manteve a extinção da qual havia manifestado originalmente. Foi marcado, então, o dia 15/10/2018 para o pagamento das verbas rescisórias devidas e a entrega dos documentos hábeis para o requerimento de outros direitos, no próprio local de trabalho, oportunidade na qual o trabalhador faria também a retirada dos seus pertences pessoais. Corre que, nesse dia, a sociedade empresária não tinha em caixa o dinheiro suficiente para realizar a quitação do devido e, por isso, pediu desculpa a João, anotou a dispensa na sua CPPS e solicitou que ele retornasse 60 dias após, para que fosse feito o pagamento e retirada dos seus pertences. No dia marcado, João não compareceu. A sociedade empresária tentou contato telefônico e foram enviados 2 telegramas para o endereço informado por ele na ficha de registro de empregados, mas tudo em vão. Até mesmo os ex-colegas de trabalho enviaram mensagem para o Facebook de João, na tentativa de fazê-lo ir à sociedade empresária para o acerto de contas, mas igualmente não houve sucesso. Sabe-se, contudo, que João continua desempregado. No vestiário da sociedade empresária, no armário anteriormente usado por João, foram encontradas algumas fotografias dele com a esposa e uma camisa do seu time de futebol. Diante disso, a sociedade empresária procura você para, na condição de advogado, adotar as medidas judiciais cabíveis para a espécie. Observando o tempo já decorrido, elabore a peça necessária à defesa dos interesses da sociedade empresária, considerando todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Está fácil, não? Então vamos lá. Qual é o último momento processual? Qual é o último ato processual? Responda nenhum. Responda nenhum que você acerta. Pois bem, é isso mesmo. Nenhum. Como saber que não é uma reclamação trabalhista, então? Simples. Quem te procurou queria reclamar de alguém? Estava chateado com alguma situação que não concordou? Não, né? Então, o que podemos observar é que existe um devedor, que sabe que deve e quer pagar, porém não encontra o credor, não é? Então é uma consignação em pagamento. Perfeito, futuro colega! Você não só aprendeu a identificar as peças mais cobradas pela banca, como aprendeu uma forma de identificar qualquer peça que a banca pode cobrar. Tá bom? Agora é só treinar, treinar e treinar. Combinado? Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!